Toda cidade tem um lado obscuro. Há mais de 300 anos, na colônia inglesa de Salem, agora Massachusetts, toda a comunidade estava tomada pelo terror e pela incerteza quando duas meninas, filhas do ministro local, começaram a agir de forma estranha. O que começou como uma doença peculiar, caracterizada por convulsões, febres e alucinações afetando apenas as duas meninas, rapidamente se transformou em uma tempestade de terror e paranoia que atingiu toda a cidade. Até hoje permanece difícil explicar. Os julgamentos das bruxas de Salem foram um dos episódios mais sombrios da história americana. Eventos que, de alguma forma, foram causados pelo que hoje chamamos de histeria em massa. Eventos que, devido à psique humana, estão condenados a se repetir continuamente. Em uma pequena cidade no estado de Nova York, no final de 2011, isso aconteceu. Tudo começou quando uma adolescente acordou de uma soneca sofrendo sintomas aterrorizantes e logo ela não era a única, levando a cidade de Leroy ao caos total. O que os moradores de Leroy pensaram ser uma justificativa para o pânico quando seus filhos adoeceu? Ou foi um caso de histeria em massa na era moderna? Vamos descobrir juntos e analisar todos os eventos estranhos que estavam acontecendo em Leroy, Nova York. Em meados de 2011, a pequena cidade de Leroy parecia ser apenas mais um lugar normal, seguro e pacífico, com nada de espetacular que a destacasse de qualquer outra cidade nos Estados Unidos. Com uma população de cerca de 7.500 habitantes, era uma típica comunidade rural que se orgulhava de fazer as coisas da maneira certa. Como seu lema dizia, um lugar onde as pessoas podiam criar seus filhos longe do estresse da vida urbana. No entanto, toda a estranheza começou e tudo isso pode ser rastreado até Katie, uma líder de torcida da Leroy High School, que acordou de uma soneca um dia e percebeu que havia se transformado em uma pessoa diferente. Katie era uma jovem atlética e sociável, evidente pela sua posição de destaque na equipe de cheerleading da escola. Um esporte que exige coordenação, bons reflexos e agilidade. Porém, assim que acordou, Katie sabia que algo estava terrivelmente errado. Seu queixo balançava descontroladamente e seu rosto começou a contorcer-se em espasmos violentos e involuntários. Katie estava na casa do namorado quando esses sintomas começaram e eles foram ao pronto-socorro, pensando que poderia ser algum tipo de derrame. Mas, felizmente, o médico sugeriu que provavelmente se tratava de um ataque de ansiedade. Não havia nada sério para se preocupar, pensaram eles. Katie mesma achou que fazia sentido, admitindo que, de tempos em tempos, ficava ansiosa com seus estudos e as pressões da vida de adolescente. Ela foi enviada para casa com uma medicação leve, assegurando-lhe que as coisas melhorariam. Quando sua mãe a trouxe de volta ao médico apenas dias depois, sem alívio à vista, as preocupações começaram a crescer. O caso de Katie parecia ser um incidente isolado, uma doença aleatória que, apesar de não ter explicação comprovada além do estresse de ser adolescente, não preocupava muito as pessoas, já que não parecia ameaçadora à vida. Entretanto, após algumas semanas, as coisas começaram a escalar em Leroy. Enquanto Katie ainda lidava com seus próprios problemas, sua melhor amiga, Thea, que era a capitã da equipe de cheerleading, acordou de uma soneca um dia com sintomas semelhantes aos de Katie. No começo, Thea começou a tremer e então começou a agitar os braços e balançar a cabeça de forma não natural. Quando os médicos disseram à mãe de Thea que os tiques eram resultado de estresse, ela ficou cética, já que conhecia a situação de Katie. Ao mesmo tempo, o que mais poderiam fazer? Não havia perigo imediato aparente para a saúde dela e, assim, esperavam que tudo se resolvesse em alguns dias. 2 semanas depois, o próximo caso surgiu. Lydia, uma aluna do último ano, também começou a ter tiques e outros sintomas. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com Chelsea, outra líder de torcida que havia se mudado para a cidade recentemente.
Rumores começaram a circular sobre os mesmos sons estranhos e os mesmos espasmos que as outras meninas estavam sofrendo. Então, o que estava realmente acontecendo? Os moradores da cidade exigiam respostas. A situação começou a sair do controle, pois o número de estudantes com os mesmos sintomas estranhos aumentava. Em poucos dias, o número subiu para 6, depois 12 adolescentes afetados por essa estranha aflição. O número aumentou para 15 e depois 18 em uma escola com apenas 600 alunos. Mas não parou por aí. A estranha doença, que inicialmente parecia afetar apenas os alunos populares da escola, começou a se espalhar, atingindo meninas que não eram líderes de torcida e até mesmo um garoto e uma mulher de 36 anos. Antes que a situação chegasse ao auge, os pais preocupados com a saúde de seus filhos só podiam especular. Havia algo na água da escola. Tubos. De chumbo, talvez? Seria uma substância química no fertilizante espalhado nos parquinhos e campos da escola. Poderia ser mofo ou alguma nova droga que alguém estava fabricando em alguma casa na cidade que as crianças tinham medo de comentar. Em meados de janeiro, com cerca de uma dúzia de casos conhecidos até aquele momento, os pais ansiosos de Leroy aguardavam os resultados preliminares da investigação do Departamento de Saúde do Estado de Nova York sobre a área. Mas na reunião comunitária onde os resultados seriam anunciados, os oficiais alegaram que não poderiam revelar o diagnóstico em respeito à privacidade dos pacientes. Apesar disso, tentaram garantir à multidão que o ambiente escolar era seguro, declarações que, não surpreendentemente, deixaram muitos pais insatisfeitos e até mesmo irritados. À medida que a mídia começou a se interessar pela estranha doença em Leroy, a jovem Katie e Thea, acompanhadas de suas mães, apareceram em um programa de televisão nacional. Durante o segmento, os tiques de Katie pareciam estar sob controle na maior parte do tempo, mas os de Thea eram extremos. Ela balançava a cabeça para um lado e agitava os braços pelo corpo, e às vezes gaguejava uma palavra antes de soltar um grito gutural. Ela afirmou: "Eu sempre fui muito ativa e todo mundo adorava estar ao meu redor, mas não me sinto mais como eu mesma." A aparição na mídia das meninas desencadeou uma intensa reação. Diversos meios de comunicação locais e nacionais, perfis no Facebook, blogs sobre autismo e sites dedicados a questões de saúde mental e ambientais começaram a acompanhar a estranha situação que se desenrolava no estado de Nova York. Na verdade, logo após a aparição das meninas, um neurologista de Buffalo, que já havia atendido várias das jovens afetadas, foi autorizado a discutir o diagnóstico para tentar acalmar o pânico. E foi um diagnóstico agridoce tanto para os pais quanto para os pacientes. Não se tratava de mofo, drogas ou substâncias químicas. Era, na verdade, o que os médicos haviam estado dizendo desde o início, com um pouco mais de detalhes. O diagnóstico foi distúrbio de conversão, descrito como uma resposta física a estresse ou angústia emocional esmagadora, e que é mais comum em pessoas passando por situações emocionais difíceis e em quem sofre de ansiedade ou depressão. Também é 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens, embora afete pessoas de todas as idades, sendo mais comum entre 20 e 50 anos. Mas, devido ao fato de que os sintomas apareceram rapidamente em vários adolescentes, além do distúrbio de conversão, o neurologista acrescentou outro item ao seu diagnóstico: surto psicogênico em massa, que seria mais comumente conhecido como um caso de histeria em massa. Uma análise imparcial mostrava que o diagnóstico não era tão descabido, já que essa condição é muito mais comum do que se pode imaginar. No entanto, isso ainda não foi suficiente. As representantes dos adolescentes, uma das guardiãs das meninas, disseram: "É muito difícil engolir essa pílula. Estamos vivendo no século XVI?" Enquanto isso, James, pai de uma das meninas afetadas, disse à CNN que muitas dessas crianças estavam apenas vivendo vidas felizes e normais.
Don, pai da primeira paciente, também se juntou aos insatisfeitos com o diagnóstico, dizendo à mídia: "Minha filha não sofreu nenhum trauma. Estava apenas feliz e vivendo sua vida." Casos como este são interessantes e realmente destacam a necessidade urgente dos seres humanos de ter alguém ou algo tangível para culpar quando coisas acontecem que simplesmente não conseguimos entender. Em outras palavras, os pais não estavam felizes porque, como a histeria em massa poderia acontecer em primeiro lugar, parecia uma desculpa esfarrapada, mas é, sem dúvida, algo real que aconteceu repetidamente ao longo da história. Voltando ao início, em 1692, na então colônia inglesa de Massachusetts, uma história semelhante se desenrolou quando a jovem Betty Paris, que tinha 9 anos, e sua prima Abigail, que tinha 11, ambas residentes da cidade rural de Salem, começaram a apresentar sintomas semelhantes. As meninas, filha e sobrinha de Samuel Paris, o novo ministro da comunidade, começaram a sofrer de altas febres, convulsões e espasmos. O incidente do Besouro de Junho, em 1962, aconteceu em uma fábrica de tecidos, quando as mulheres começaram a sofrer de dormência, náuseas, tonturas e vômitos. Espalhou-se o boato de que um besouro estava no prédio, mordendo as pessoas, e ao final 62 funcionárias desenvolveram sintomas, com algumas até sendo hospitalizadas. Mas especialistas do Serviço de Saúde Pública dos Estados investigaram e não havia besouros nem marcas de mordida. Concluiu-se que a causa era a ansiedade, que acabou afetando todas as funcionárias. Em Leroy foi uma situação semelhante. A mente é algo poderoso, mais do que a maioria percebe. Já esteve numa situação em que fingiu estar doente e acabou realmente se sentindo mal? Esse é o vínculo mente-corpo em ação. Quando as líderes de torcida viram que suas amigas estavam doentes, também pensaram que estavam, e logo o efeito dominó começou. Embora os pais não tenham culpado o diabo, um assassino ou um inseto, encontraram alguém para culpar. No passado não muito distante, Leroy era um centro industrial cheio de fábricas. Assim, muitos vizinhos começaram a especular, em conversas de jantar, sobre que tipo de resíduos podem ter sido deixados pelas antigas indústrias da cidade. Os moradores mais velhos disseram que antes era possível saber o sabor que a fábrica de gelatina estava produzindo apenas pela cor da água do rio próximo. Pouco a pouco, essa ideia paranoica foi tomando conta da cidade, germinando quando as primeiras meninas começaram a sofrer de sintomas inexplicáveis. Beth Miller começou a investigar, e de fato, ela e alguns vizinhos tinham tido tumores no passado, além de casos de câncer na rua onde ela morava anteriormente. Assim, a ideia de que os sintomas da filha estavam ligados a um poluente no ambiente nunca saiu de sua cabeça. Beth seguiu essas pistas até que alguém deixou uma série de documentos sob seu capacho sobre um acidente ferroviário ocorrido há mais de 40 anos, em 1970. Os documentos diziam que o acidente derramou milhares de litros de produtos químicos altamente tóxicos, incluindo um solvente associado a danos no sistema nervoso após exposição elevada. 3 meses após sua filha Kate adoecer, Beth contatou Erin Brockovich, a famosa ativista ambiental interpretada por Julia Roberts no filme de mesmo nome. Brockovich, talvez mais interessada na grande história do que qualquer outra coisa, enviou uma equipe a Leroy para analisar o terreno da escola e verificar se a escola havia sido construída em solo contaminado. A equipe de Brockovich, acompanhada pela CNN e outros jornalistas, chegou à cidade no sábado, 28 de janeiro, apenas para encontrar a polícia local, que impediu o acesso às instalações. Isso gerou certa tensão, mergulhando a cidade em um clima de raiva e irracionalidade. Bob Balcock, um dos analistas da equipe de Brockovich, afirmou que a presença da polícia, em vez de apenas manter a ordem, indicava que havia algo a esconder. Uma mulher chamada Robbie Horn,
mãe de 4 filhos, expressou a mesma indignação, dizendo: "Estou muito irritada. O que eles estão tentando esconder?" Uma pesquisa de jornal local mostrou que 67% dos 1.600 entrevistados não confiavam que as escolas de Leroy estavam agindo no melhor interesse dos alunos. Nesse ponto, já tinham se passado 5 meses desde que a primeira adolescente adoeceu, e a pacata cidade de Leroy, onde as pessoas iam para fugir do agito, havia se transformado em um verdadeiro circo. O que começou como um caso estranho de um grupo de adolescentes com sintomas inexplicáveis se transformou em uma possível crise ambiental. Kim Cox, o diretor da escola, tentou assegurar aos pais irritados que todas as análises foram realizadas e que nenhum especialista encontrou algo que pudesse causar o sofrimento das meninas. Mas suas palavras foram ignoradas. Nesse meio tempo, Brockovich fazia aparições na mídia, sugerindo que havia algo químico no ambiente e destacando a baixa confiança dos moradores nas autoridades. Rumores infundados sobre poços de gás natural na propriedade da escola, depósitos de resíduos tóxicos a alguns quilômetros da cidade e uma substância pegajosa e alaranjada saindo do parquinho se espalharam. Não foi surpresa que, assim que as pacientes pareciam estar se recuperando, os sintomas voltaram a aparecer. Ilo Meckler, um neurologista de Buffalo que tratou algumas das meninas, disse que elas voltavam ao consultório completamente aterrorizadas, chorando e dizendo coisas como: "Esses produtos químicos estão na minha cabeça, vou ficar danificada para sempre." Quando os neurologistas continuaram afirmando que os tiques, espasmos e convulsões eram causados por um transtorno de conversão, muitos pais protestaram, recusando-se a aceitar que a doença das filhas tinha uma causa psicológica. Katie e Thea estavam convencidas de que os tiques e convulsões que tomavam a cidade não poderiam ser por histeria. Katie afirmou: "Eu e a Thea já tivemos momentos de estresse, mas este não foi um deles." Uma investigação rápida, porém, sugeriu o contrário. Na segunda vez que Katie e sua amiga foram ao hospital, não estavam acompanhadas pelos pais. A mãe de Kate se recuperava de uma cirurgia no cérebro. Além do tumor cerebral, Beth sofria de neuralgia do trigêmeo, uma condição nervosa que causa dor intensa no rosto. Uma semana antes de Kate começar a apresentar tiques, sua mãe havia feito a cirurgia pela 13ª vez. Katie disse que estava acostumada com isso e que foi como um passeio no parque. Thea também tinha enfrentado dificuldades. Sua família havia sofrido uma perda traumática e pediu privacidade quanto aos detalhes, o que abalou seu relacionamento com o pai biológico. Recentemente, ela se sentia tão mal que estava com dificuldades para dormir. Ela confessou que tanto ela quanto a mãe estavam magoadas porque seu pai se recusava a visitá-la após o início das convulsões. Curiosamente, os tiques começaram a se espalhar de forma quase hierárquica, afetando as meninas mais populares primeiro e depois jovens de menor status na escola. Houve até casos de adolescentes fingindo ter os mesmos sintomas para aparecer nas notícias, algo comum em situações como essa, quando muitos seguem o grupo para não ficar de fora. Assim, quase da mesma forma que séculos atrás, a histeria se espalhou pela pequena cidade, afetando direta ou indiretamente centenas de pessoas. Não devido a ações malignas do diabo ou uma crise ambiental, mas por algo muito mais próximo e invisível, mas igualmente poderoso: a influência das nossas próprias mentes. E aí, pessoal, chegamos ao fim da nossa jornada pela intrigante e sombria história de Leroy. Espero que vocês tenham se envolvido com essa narrativa sobre o poder da mente e os desafios enfrentados por essas jovens. Lembre-se, quando encaramos o abismo, ele também nos encara de volta. É crucial ter cuidado com o que buscamos, pois às vezes as sombras podem se aprofundar mais do que imaginamos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal
para mais histórias como essa. Quero saber sua opinião. O que você acha que poderia ter sido feito para ajudar aquelas meninas? Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.